Então, sem deixar a peteca cair, vamos voltar aqui para o nosso... A gente estava discutindo o triplote, ou a gente vai começar a discutir o que a gente pode representar essas análises. E aí você já sabe, você já conheceu, sabe como fazer um biplot, só que agora aqui a gente vai ter três informações, né? Como eu tinha adiantado já. Os locais, que vão ser os meus objetos, né? As variáveis preditoras, que vão ser as variáveis ambientais, na maioria dos casos, e a resposta, né? Que vai ser as espécies, tudo bem? Então a gente vai ter os descritores das duas matrizes e os objetos das duas matrizes, tudo bem? Que vão ser os mesmos, porque são os locais de amostragem, mas a gente vai ter os descritores, que numa matriz de composição de espécies são as espécies, e na matriz de variáveis ambientais vão ser justamente as variáveis ambientais. Então, olha só, a gente já sabe, você já entendeu isso, né? Que a distância que é preservada na PCA é a distância euclidiana. Então, como a RDA é simplesmente uma variação ou a versão, né? Você pode entender assim, como a versão restrita da PCA, ela também vai preservar a distância euclidiana. E assim como a CA, a análise de correspondência, ela preserva a distância de Qi quadrado, a CCA também vai preservar a distância de Qi quadrado. Então, a interpretação dos triplotes dessas duas análises, assim como na versão irrestrita delas, vai levar isso em conta, tudo bem? Então aqui também a gente vai ter dois tipos de scaling, assim como nas versões irrestritas, né? Ele vai focar nos objetos e o 2 vai focar nas variáveis. Então, para que a gente utiliza o scaling 1, né? Nesse caso aqui dos objetos? Ele vai ser útil quando a gente tem muitas variáveis categóricas. Eu vou mostrar para vocês, né, que elas aparecem justamente como o centroide delas, que não fica lá tão confuso. E se você tem só variáveis quantitativas ou mais variáveis quantitativas do que categóricas, aí é melhor usar o scaling que foca justamente nas variáveis. Então, vamos entender aqui, tá? A gente tem, né, agora o eixo que vai ser o eixo restrito, tudo bem? Né? A gente sabe como computar isso agora, lá no passo a passo da RDA. Aqui eu estou mostrando o eixo 1 e o eixo 2 restrito, tudo bem? Então, a partir da autoanálise da matriz, ela vai mostrar para a gente os scores, né? A gente vai poder obter esses scores, que é justamente a posição dos nossos objetos ao longo de cada eixo. Então, eu simplesmente coloquei ele aqui, né? Uma primeira camada, digamos assim. Né? Os locais, né? 1, 2, 3, etc. Que eu obtive justamente da autoanálise. E aí eu também posso ter os scores, né, das espécies, que é justamente, de novo, a posição delas ao longo dos eixos. Então, aqui, por enquanto, eu tenho duas informações, tudo bem? Isso aqui é um biplot, como a gente já viu. As espécies, né, distribuídas, aqui tem o 0, 0, tudo bem? Aqui é a parte positiva do eixo 1, negativo, como que você já está cansado de ver. Só que agora eu também posso ter uma terceira informação, que são as variáveis ambientais, tá? Que eu medi, ou que está relacionado tanto às espécies quanto aos locais, porque eu medi as espécies nos locais e também medi as variáveis ambientais nos locais. Então, por isso que eu consigo relacionar essas três variáveis num único gráfico, tá? Que eu vou chamar de triplote agora, tudo bem? E aí, como é que a gente interpreta ele? Vai ser muito parecido, muito similar, né? Em relação ao biplot, só que com alguns detalhes, talvez algumas características diferentes aqui, no caso do triplote. Então, assim como lá na CA, na PSA, a gente tem, né, a gente pode extrair uma informação do ângulo entre as variáveis, tá? E aí, justamente, assim como lá no caso da PCA, esse ângulo vai mostrar a correlação entre as variáveis. Então, quanto maior o ângulo, menos correlacionadas. Quanto menor o ângulo, mais correlacionadas. Tudo bem? Isso, claro, vale para o scaling 2, que é justamente o que, se a gente voltar aqui, é justamente o que foca nas variáveis. Tudo bem?
E no Scaling 1, que é o que foca nas espécies, a gente pode relacionar a distância, né? Não só a posição, mas a distância entre as espécies, que vai me dizer o quão similares elas são, dado, né, pela distância euclidiana, em relação à posição delas ao longo dos locais e ao longo das variáveis ambientais. E aí também eu posso ter, eu falei sobre isso na CA, eu não falei tanto na PCA, mas eu acho que eu falei na PCA também, mas mais brevemente. Eu posso projetar, né, perpendicularmente a espécie, né, e o local também, ao longo dessa setinha, tá? E aí eu vou ter, né, a abundância da espécie ao longo dessa variável. Então, com essa espécie, né, ela vai ser mais, vai ter uma abundância, né, dada em termos mais intermediários de pH, por exemplo, né? E no caso das variáveis categóricas, tá? Como é que eu represento nas variáveis quantitativas? É simples, porque eu simplesmente posso colocá-las como essas setinhas. Né? E no caso das variáveis categóricas, eu posso ter, entre as minhas variáveis preditoras, variáveis categóricas, que são fatores. Né? Eu represento elas, no caso, como o centroide delas, tudo bem? Então é a posição delas ao longo desse... a posição delas no espaço multidimensional reduzido. Então, esse aqui é uma figura, né, do livro do Legendre. Então, vamos entender um pouco mais esse tripote. Tem alguns outros detalhes aqui que são importantes. Se você projetar algumas representações do diagrama de ordenação, além de mostrar para a gente os componentes aqui dos eixos, eles mostram esses números aqui também, né? Tá nesses dois outros eixos. Esses números, né? Esses valores vão ser correlações, tudo bem? E a gente pode utilizar eles também para entender a relação entre as nossas objetos e as variáveis. Então, se a gente projetar uma variável ou um objeto ao longo desses dois eixos aqui, a gente pode ter uma ideia de correlação, né, desse objeto aqui, no caso, com o eixo 2, né, e com o eixo 1. Então, aqui a gente vê que, nesse caso, o site 9 aqui, ele tem uma correlação maior, né, positiva, com o eixo 1 do que com o eixo 2. E aí, como eu já tinha dito, a gente pode, no caso, se a gente tiver variáveis que são categóricas, né, fatores, a gente projeta, né, o centroide dos locais que tem o coral, né, como substrato, que é nesse exemplo aqui. Isso seria correspondente, né, a uma seta que saia daqui e leve até o coral, mas é claro, isso não faz sentido porque o coral ele não existe ao longo de todo esse gradiente, ele só existe, né, são discretos. E aí aqui também uma interpretação, que a gente tem uma outra tipo, né? Tá? Então a gente tem coral, né, outro substrato e sand, que são digamos que esse aqui é uma variável multi-estado com 3 estados, né? Pode ser areia, coral e outro. E aí o que acontece? Se você tem locais, né, próximo desse centroide, dessa variável categórica, isso faz com que eles tenham, claro, mais ou estejam mais relacionados com sand, com areia, e o contrário também vale. Então, se eles estão para cá, isso quer dizer que eles têm baixa profundidade, né? Estão correlacionados negativamente com profundidade. Eles estão, na verdade, para ser mais específico, eles têm uma profundidade menor do que a média. Tudo bem? E aí, no caso da CCA, a gente tem algumas particularidades que vão ser bem úteis, que tem a ver com a relação unimodal e tem a ver também com a teoria do nicho, né, que é o conceito de nicho, melhor dizendo, que foi aonde essa análise se baseou. Né? Então, no caso do Scaling 2, a gente consegue, ao projetar perpendicularmente uma variável em relação a
uma setinha de uma variável quantitativa, ela vai fornecer aquela relação unimodal, lembra disso, né? Ela vai mostrar justamente o ponto ótimo, né, do gradiente em que a espécie tem, né, a abundância máxima, né, ao longo desse gradiente. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente tem aqui a espécie 3, por exemplo, né? E aí a gente projeta perpendicularmente essa espécie ao longo dessa variável aqui, que é conteúdo de água no solo. Então, essa espécie 3, ela tem uma abundância ótima, tá? Uma abundância máxima, né? Em quantidades intermediárias aqui de conteúdo do solo, né? A gente pode ter também, né, o mesmo tipo de relação para variáveis categóricas, como essa aqui, sand, pit. Tudo ok? É isso. E no caso da RDA, como é que ela lida com a gente lida com abundância e quais são esses problemas? Então, se você lembrar da aula da PCA, em que eu falei sobre isso, né, a questão dos vários zeros e etc., e como que a gente não pode fazer uma PCA simplesmente passando a nossa matriz bruta de abundância de espécies, a gente também vai ter esse mesmo problema aqui na RDA, né? Então, geralmente, as matrizes de composição de espécies, elas têm muitos zeros, né? Então, assim como nas análises irrestritas, isso também pode gerar alguns problemas aqui nas análises canônicas. Então, o efeito disso, o resultado disso é que ele torna as distâncias semimétricas. E lembrando que a RDA, por preservar a distância euclidiana é uma distância, é um tipo de distância métrica, né? Então ela fere um pressuposto, né, da análise. E aí, claro, a interpretação ela fica, né, comprometida. A gente não pode interpretar da mesma forma. Então, qual que é a solução para isso? A gente já viu isso, na verdade, né? No caso da PCA, né? Mostrei uma figurinha falando da Transformation Based PCA, né? Ou TB-PCA. E aí, claro, a gente já viu todas essas transformações na aula 2, com todos os detalhes, inclusive. Mas a ideia é que é justamente assim como na PCA a gente faz uma transformação dessa matriz de composição utilizando a distância de Hellinger, né, ou corda, ou mesmo se você quiser enxergar essas duas transformações como uma série, né, que é a corda, log corda e a Hellinger, você também pode utilizar isso, varia aquele parâmetro lambda lá. Então é isso. Aqui você também, assim como você tem a Transformation Based PCA, você também tem a Transformation Based RDA, né? A ideia é que você, ao invés de analisar, né, diretamente, né, essa matriz de dado bruto aqui, né, de composição de espécies, você primeiro transforma ela, né, utilizando Hellinger ou corda, e aí sim realiza uma RDA para produzir o seu espaço reduzido, né? Tá, mas aí essa figurinha já deu essa figurinha do Legendre já deu uma dica, né? Então, no caso do gradiente curto, você pode usar uma RDA, mas também pode usar uma CCA. Mas se você tiver um gradiente longo, aí, claro, só serve a CCA. Mas aí, como que você sabe, né? Se você tem um gradiente curto ou longo. Aqui, de novo, tem só relembrando, né? A CCA, ela assume uma relação unimodal das espécies com o ambiente, enquanto a RDA ela assume uma relação linear. E aí, claro, se você não tem nenhum tipo de relação significativa entre a composição de espécies e as variáveis ambientais, aí você não precisa de uma relação, né, explorar muito mais uma análise canônica, né? Então, a ideia é que, como eu já tinha falado, eu estou repetindo aqui, né? Você pode amostrar, né, um trecho do gradiente em que a abundância das espécies, você não pega justamente toda essa curva, né? Então, se você amostrar uma parte curta do seu gradiente, você só vai pegar justamente essa parte ascendente, né? E aí, ou aqui também, né?
Então, se você pega justamente essa parte ascendente, você não consegue enxergar toda esse pico de volta, aí você tem um gradiente curto que justamente assume essa relação linear, né? E aí, claro, se você tem esse tipo de situação, você faz uma RDA. Se você conseguiu amostrar, dentro do seu desenho amostral, toda ou grande parte, né, do seu gradiente, então, ou seja, a sua variável ambiental, ela variou bastante, e aí a sua composição, né, a sua abundância das espécies, de fato, ela começou, teve o pico, depois caiu, aí sim você tem um gradiente longo, e aí nesse caso você usa uma CCA. Tudo bem? Nesse caso você também poderia usar uma CCA, aí claro, você poderia usar aquele critério lá do F, do R quadrado para descobrir qual das duas análises abarca, né, ou consegue explicar a maior parte da variância. Um outro critério que você pode usar, eu já mostrei um deles, né, que é o R quadrado, você simplesmente testa lá o eixo e aí vê o quanto que faz as duas análises, né, testa o F e o R quadrado do primeiro eixo da RDA e da CCA, vê qual deles explica a maior quantidade de variação e aí escolhe o que tiver a maior quantidade de variação. Um outro critério é justamente fazer uma DCA, né? Lembra da DCA? A gente falou sobre isso na aula de análises irrestritas. Né? O comprimento só estou retomando aqui, claro, né? O comprimento desse primeiro eixo ele é útil para demonstrar ou para determinar o comprimento do gradiente. Aí, aquele mesmo critério. Se você tem um gradiente de unimodal, você tem uma maior variância, né? E é isso, se você tem um desvio padrão de 4, você tem um gradiente longo, um gradiente unimodal. Isso equivale, né, a você ter uma substituição totalmente de uma espécie por outra. Se você tem um gradiente mais curto, você tem um gradiente linear, isso equivale a uma menor variância de até 3 desvio padrões. Né? Isso equivale a você ter uma mudança de metade da composição em termos de 1 até 1,5, tá? Seria justamente metade. Então, aí se você tem o dobro disso, né, você tem um gradiente linear. Tá, e aí uma das coisas que eu havia dito era justamente quais e quantas variáveis incluir no nosso modelo. Eu tinha falado sobre multicolinearidade, né, todo esse problema. A gente também tem algumas técnicas para justamente selecionar essas variáveis que a gente vai incluir no modelo. Então eu vou comentar aqui de uma dessas técnicas que a gente fazer o chamado... É um tipo de stepwise selection, que é chamado de forward selection, tudo bem? O stepwise selection é um tipo de seleção de variáveis que é muito comum e você tem em modelos lineares. E você pode fazer um stepwise selection de duas formas, um forward ou um backward selection. O que é o backward selection? É como se você começasse com o modelo cheio, com todas as suas variáveis, e você fosse retirando as variáveis uma por uma, e aí realizando, né, um teste qualquer, um IC ou um F, para ver aonde parar. Né? E um forward selection é justamente o contrário, você começa com um modelo mais simples, né, só com sem nenhuma variável, e aí vai adicionando as variáveis até chegar no modelo melhor. Né? Então essa é a ideia da forward selection. Aí, claro, se você está lidando com uma análise de ordenação, você repete essa análise de ordenação a cada passo, tá? Então, o Legendre, na verdade, um ex-aluno do Legendre, o Guilherme Blanchet, eles testaram, né, justamente esses procedimentos, e eles encontraram que a forward selection é a melhor procedimento do que a backward selection. Então, eles recomendam isso. Só que tem um porém, né? Além de ser forward selection, eles disseram que você tem que usar 2 critérios de parada, tá? Que é o chamado forward selection with double stopping criteria, que é justamente a ideia de você usar tanto a significância, né?
quanto o R quadrado. Então isso aqui é justamente fazendo o passo a passo que eu acabei de resumir para você. Então eles, como eu disse, eles testaram isso, né, o poder dessas técnicas e encontraram que o forward selection é melhor porque ele é melhor do que o backward. Só que se você fizer o forward selection tradicional, digamos assim, ele acaba sendo muito liberal, ele inclui mais variáveis do que ele deveria. Então, por isso que eles propuseram, né, esse segundo stopping criterion, que é, além de usar o valor de P, né, que é usar lá o alfa de 0,5, você também tem que usar um critério de maximização do R quadrado ajustado, tudo bem? Então, para quem quer saber dos detalhes, isso está nesse artigo aqui de 2008, que foi um divisor de água nessas análises de ordenação restrita, tá? Então, uma outra forma de você fazer esse tipo de seleção, né, ao invés de usar ou você pode, na verdade, fazer as duas coisas, né? Você pode fazer o forward selection depois de fazer ou de calcular o que a gente chama de Variance Inflation Factors, que é os VIFs. Você pode primeiro fazer o VIF, que é basicamente um valor, né, que vai te dar uma ideia de quanto que aquela variável está correlacionada com todas as outras do seu conjunto, tá? Então isso aqui vai resolver um pouco o problema da multicolinearidade. Então, quanto menor o VIF, menor a correlação daquela variável com as outras. E aí você tem escolas, digamos assim, né, que vão dizer que você tem que retirar das análises variáveis com VIF superior a 3, ou outras pessoas dizem que você tem que remover variáveis com VIF superior a 10. Tá? Você escolhe um desses thresholds, né, desses limites, e aí faz esse tipo de seleção. E aí, se você quiser também, você pode entrar com as análises, com essas variáveis, né, reduzidas na forward selection, tá? Enfim, é uma possibilidade. Talvez eu prefiro pensar um pouco antes. A gente vai discutir isso mais na aula prática, mas eu prefiro justamente pensar um pouco mais nas hipóteses e tal. Isso é um procedimento bastante exploratório, né? Esse é um tipo de análise exploratória para mim, pelo menos. Enfim, a gente discute isso mais daqui a pouco. Então, como eu disse, esse procedimento, né? Por muito tempo ele ficou disponível nessa função forward.cell, que era de um outro pacote, e aí, depois da atualização do R, ela passou a ser disponibilizada no pacote ADE Spatial, né? Então ela tem justamente, né, ela faz o forward e o R, o forward selection com o valor de P e utilizando o critério do R quadrado ajustado. Só que ela não serve para fatores, tá? Então, se você tiver variáveis categóricas, você não consegue fazer esse tipo de procedimento com essa função, forward.cell. E aí, nesse caso, você precisa, se você tiver variáveis preditoras que são categóricas, você precisa usar essas duas. Na verdade, é uma só, mas essa odd step, que você tem a forward selection para fatores, que utiliza só, né, um dos critérios, e se você quiser os dois critérios, o forward selection com o R quadrado, né, aí você tem que usar o odd R square step, tá? Que estão no vegan. Tá, e aí uma das variações, né, da RDA, que eu já tinha mostrado, né, naquela figurinha anterior, é o que a gente vai chamar de Distance-Based RDA, né? Esse é um tipo de análise em que a gente é bastante útil, na verdade, porque a gente pode usar, assim como na PCOA, né, a gente pode usar qualquer matriz de distância, né, na nossa análise. Então a gente não fica restrito a uma matriz que tem que ter, né, ou tem que respeitar a distância euclidiana. Então é um tipo de análise bastante flexível, né? E aí, claro, a gente tem a versão parcial dela, que a gente vai discutir daqui a pouquinho,
em que a gente pode utilizar mais de um conjunto de variáveis ou mais de uma matriz, né? Que é justamente isso aqui. A gente tem, ao invés de lidar com a nossa matriz bruta, né, de composição, a gente primeiro calcula uma distância, né, utilizando lá um coeficiente de distância adequado para o seu tipo de dado, e aí a gente realiza uma PCOA em cima dessa matriz de distância, e aí utiliza na RDA, ao invés do dado bruto, o original, utiliza justamente os autovetores, né, que são produzidos pela PCOA. Tá? Tudo bem? Essa é a ideia da Distance Based RDA, que é uma análise que foi proposta pelo Legendre e pela Marty Anderson, que é outra baita estatística, trabalha na Austrália, né? Bastante famosa, etc. Que essa é justamente essa ideia de você, ao invés de trabalhar com a matriz original, você faz uma matriz de distância, sei lá, utilizando, por exemplo, Bray-Curtis, e aí eu realizo uma PCOA em cima dessa matriz, né? E entra com os autovetores, né? Nessa RDA. Aqui, claro, lembrando que você tem que corrigir para os autovetores com autovalores negativos. E aqui também tem um ponto, né? Você não necessariamente precisa entrar com todos os autovetores. Você tem também, você pode utilizar um critério de parada, que é justamente os testes F, etc. Então, enfim, é uma variação da análise da RDA que é bastante útil, né? Você normalmente encontra isso em literatura ecológica, principalmente, claro, ecologia de comunidades, né? Que é o que eu estava justamente falando, né? Quantos eixos você vai utilizar aqui esse teste de parada, esse critério de parada. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você recomendo, se você estiver interessado nessa análise, você consulte o artigo original. E aí, lembrando aqui, olha só, essa análise, né, ela foi proposta em 99, tá? A Transformation Based RDA. E aí, em 2003, né, a Marty Anderson ela elabora um pouco mais, né, e ela cria uma segunda variação, né, dessa análise, que seria a versão restrita da PCOA, tá? Então, que ela chama de Canonical Analysis of Principal Coordinates, ou CAP, né? Então, é uma análise que aí sim, ela é totalmente baseada na PCOA, né? E aqui tem um quadro que mostra justamente essas diferenças, né? Entre a RDA, que ela utiliza a distância euclidiana e tal, e aqui no caso da CAP, né, você pode utilizar qualquer tipo de medida de similaridade ou distância, né? Enfim, tem as diferenças aqui. Também não vou entrar em detalhes, mas só para te mostrar que existem essas variantes, né? A CAP, eu tenho visto bem menos ultimamente. O pessoal tem preferido, né, também por conta do Legendre, utilizar mais a TB-RDA. Tá, mas aí em que situação você escolhe? Fazer diretamente a Distance Based RDA ou você transformar a sua matriz lá de composição de espécies, utilizando o Heppinger, por exemplo, e aí entrar com ela na RDA. Então, em outras palavras, quando você faz a RDA baseada em transformações e quando você faz a RDA baseada em distância. As duas vão fornecer resultados equivalentes quando você usa a distância euclidiana, tá? Então, só para mostrar que elas produzem de fato os mesmos resultados, porque elas são, claro, baseadas nos princípios matemáticos, né? No caso da TB-RDA, acho que ficou claro já, né? Se você tem variáveis de abundância, por exemplo, você necessariamente tem que transformar os seus dados de composição antes de entrar na RDA para evitar justamente aqueles problemas com muitos zeros, etc.
Só que se você tiver dados, né, por exemplo, binários, por exemplo, enfim, outro tipo de dado que seja presença ou ausência de espécies, ou eventualmente distância geodésica, né, ou um outro tipo de dado, por exemplo, que você misture, né, tipos de variáveis com diferentes naturezas lá que se aplique mais ao Gauss. Nesse caso, é melhor você usar a RDA baseada em distância, porque aí sim você calcula uma matriz de distância utilizando esses coeficientes, né, mais apropriados para o tipo de dado, e aí depois entra com essa matriz da PCOA na RDA. Então é isso, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre RDA e CCA parciais.